Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou resolver com você essa questãozinha aqui que apareceu na FUVEST de 2025. Eu vou fazer o passo a passo dela aqui com você, mas antes, vai aqui embaixo, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Vamos lá. Alguns motores de foguetes espaciais usam metano como combustível e oxigênio como comburente. Ambos os compostos são armazenados em um estado líquido no próprio foguete, o que permite o seu armazenamento em maior quantidade do que se estivessem no estado gasoso. Sabe-se que o foguete armazena um volume de oxigênio líquido 1,5 vezes maior do que de metano líquido, e que ambos são completamente consumidos na combustão, conforme essa equaçãozinha aqui. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a densidade do metano líquido e a densidade do oxigênio líquido é igual a quanto? Bom, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui o que ele me perguntou. A razão, a divisão entre a densidade do metano e a densidade do oxigênio. Então, eu escrevi aqui o que ele me perguntou. Como a densidade do metano é a massa do metano dividido pelo volume do metano, eu vou substituir isso aqui em cima. E lá embaixo, a massa do oxigênio dividido pelo volume do oxigênio. Tudo bem? Eu já sei uma das informações. A parte do volume do oxigênio é 1,5 vezes maior que a do metano. Então, a massa do metano dividido pelo volume do metano, tudo isso dividido pela massa de oxigênio, no lugar do volume de oxigênio eu vou colocar que ele é 1,5 vezes o volume do metano. E agora eu preciso de uma relação entre as massas. Só que eu sei que esse carinha aqui é CH4. O C é 12, o H é 1. Então 12 mais 4, 16. Então CH4 mais 2 oxigênios, o CH4 é 16 gramas. Como o oxigênio é 16, o O2 é 32. Como eu vou usar 2 oxigênios, 64 gramas. Então, a massa de O2 que eu uso é 4 vezes maior a massa do metano. Então, a massa de oxigênio, deixa eu escrever oxi aqui, dividido pela massa de metano é igual a 64 dividido por 16, que é 4. Se eu passar a massa de metano para o outro lado, a massa de oxigênio é 4 vezes a massa do metano. Então, aqui, ó, eu vou colocar que a massa do oxigênio é 4 vezes a massa do metano. Então, vai ficar assim. Massa de metano dividido pelo volume de metano, tudo isso dividido pela massa de oxigênio, que eu vou substituir por 4 vezes a massa do metano, dividido pelo volume de metano, que na verdade era o volume de oxigênio, né? E que ficou 1,5 vezes o volume do metano. Tudo bem? Vamos recapitular? Eu acho que é uma questão um pouco estranha, né? Bom, eu quero a densidade do metano dividido pela densidade do oxigênio. Densidade é massa sobre volume. Então, massa de metano, volume de metano, massa de oxigênio, volume de oxigênio. Existe uma informação já direto no texto, que é que o volume de oxigênio é 1,5 volume de metano. Pela equação, eu descubro que ali na combustão, a proporção entre massa de oxigênio e massa de metano é 4. O oxigênio tem 4 vezes mais massa do que metano. E por que eu posso fazer isso? Porque tudo vai ser consumido completamente. Ou seja, não tem excesso nem de um, nem do outro. Então, por mais que a parte que está no combustível tenha uma proporção diferente, eu não estou falando que tem 16 gramas lá ou que tem 64. Eu estou falando que é um múltiplo disso, pode ser 16 toneladas e 64 toneladas, mas o múltiplo deles vai ser sempre o mesmo. Vai ter sempre 4 vezes mais oxigênio do que metano, porque essa é a proporção ali da reação. Então eu vou lá e coloco aqui que é 4 vezes a massa de metano. Então vai ficar assim, ó, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? 4 vezes a massa de metano. Esse volume de metano está em cima, está embaixo. Essa massa de metano está em cima, está embaixo. E fica 1,5 dividido por 4, que se você fizer essa continha, 0,375. Tudo bem? Gabarito da questão, então, alternativa B de bola. Era isso. Te espero na próxima. Valeu!